Fala meu aluno, fala minha aluna! Nesta videoaula nós falaremos sobre as angiospermas, plantas que possuem sementes e que possuem frutos, o grupo vegetal mais bem sucedido do planeta Terra. Então, roda a vinheta! Toda planta que produz frutos é uma angiosperma, como por exemplo a bananeira, a jaqueira e a vitória régia. Mas bora partir para o que interessa de verdade, que são as características gerais desse grupo de plantas. Bora começar a estudar as características gerais das angiospermas. Primeiro pega e bate um print aí dessa lista de características gerais das angiospermas. Eu vou jogar na tela para ti aí, ó, esse slide. Tu copia no teu caderno, não te esquece, sempre copia tudo que eu falar aqui. Beleza, vamos lá. A primeira característica das angiospermas é que as angiospermas representam o único grupo de plantas que apresenta flores e frutos. O único grupo, dentre todos os grupos de plantas que nós estudamos, que vai apresentar flores e frutos, é o grupo das angiospermas. Briófitas, pteridófitas e gimnospermas não apresentam nem flores e nem frutos. Nós só vamos encontrar a presença de flores e frutos aqui nas angiospermas. É uma característica exclusiva do grupo. Outra característica é que elas são plantas de tamanho variável. Existem angiospermas que têm, por exemplo, milímetros de altura. E existem angiospermas que têm, por exemplo, metros de altura. Inclusive, existem angiospermas que têm mais de 100 metros de altura. Plantas gigantescas. Então, o tamanho dessas plantas é muito variável, o que mostra a grande diversidade desse grupo aqui, tá bom? Agora, bora junto aqui, ó. São plantas terrestres ou aquáticas. Eu vou poder encontrar angiospermas tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, como, por exemplo, a vitória régia que eu mostrei ainda há pouco para vocês, tá bom? Elas podem estabelecer relações de epifitismo e de parasitismo entre si e com outras plantas. Isso daqui é bacana que você entenda. Não confunda epifitismo com parasitismo. São duas relações ecológicas totalmente diferentes. Quando eu falo que uma planta ela é epífita, eu quero dizer que ela vive sobre outra planta, mas ela não extrai nenhum tipo de nutriente dessa outra planta. Agora, quando eu falo que uma planta é parasita, eu estou querendo dizer que ela extrai de uma outra planta nutrientes necessários à sua sobrevivência. Existem angiospermas que vão funcionar como plantas epífitas, vivendo sobre outras, e existem angiospermas que vão funcionar como plantas parasitas, parasitando outros tipos de plantas. Isso daí vale a pena comentar com você, tá bom? Elas são traqueófitas, lembre, plantas traqueófitas também são conhecidas como vasculares, são plantas que apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema. Xilema para conduzir seiva bruta, floema para conduzir seiva elaborada. Além de serem traqueófitas, também são plantas fanerógamas. Lembre, plantas fanerógamas são plantas que têm sistema reprodutor visível. No caso das angiospermas, o sistema reprodutor visível ele é representado pela flor. A flor vai ser a estrutura reprodutiva dessas plantinhas aqui. Eu vou te mostrar daqui a pouco como que é uma flor. Mas, além delas serem fanerógamas, elas também são sinfonógamas. Aqui nessas plantas existe tubo polínico. Na verdade, o tubo polínico ele surge no grupo anterior, que é no grupo das gimnospermas. Aqui nas angiospermas também tem tubo polínico, que é aquele tubo que vai pegar o gameta masculino e levar até o gameta feminino da planta. E isso faz com que essas plantas aqui sejam hidroindependentes. Ou seja, elas não necessitam da água para a sua reprodução, porque o tubo polínico vai levar o gameta masculino até o feminino, dispensando a participação da água nessa reprodução. Elas também são plantas que vão ter aqui, ó, como estruturas reprodutoras as flores, como eu já falei, e elas apresentam ciclo de vida com alternância de gerações, como todas as outras plantas que nós estudamos antes.
E aqui nas angiospermas, o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase efêmera ou passageira. Vale a pena comentar que o gametófito masculino aqui das angiospermas, ele vai ser denominado grão de pólen e o feminino vai ser denominado saco embrionário. Então pega essas características aí, anota e estuda cada uma delas, porque isso daí é fundamental. Muitas questões cobram somente essas características aqui gerais das angiospermas. Isso já vai te ajudar muito nos vestibulares. Mas bora agora estudar a flor de uma angiosperma para entender posteriormente como é que essas plantas elas vão se reproduzir. Eu coloquei aqui para você uma figura esquemática que representa todos os componentes que podem existir em uma flor. Então, essa figura aqui é uma figura que representa uma flor completa, uma flor portadora de todos os componentes que podem ter numa flor. Bora lá então. Olha só, o primeiro componente de uma flor que vale a pena comentar é esse daqui, chamado de pedicelo ou então pedúnculo floral. O pedicelo, também chamado de pedúnculo floral, nada mais é do que o ramo que sustenta a flor. Além do pedicelo ou pedúnculo floral, também existe essa região aqui da flor que recebe o nome de receptáculo floral. Olha o nome, receptáculo floral. O receptáculo floral, ele é essa região mais dilatada que tem a função de receber os verticilos florais, também chamados de peças florais, que nada mais são do que folhas modificadas que vão constituir a flor. E aí existem 4 tipos de verticilos florais que você tem que conhecer. O primeiro tipo é esse daqui, que está de verde, Essas folhas modificadas de verde, elas são denominadas sépalas e elas têm a função de proteger a flor. Proteger principalmente as estruturas reprodutivas da flor, que eu já vou mostrar para você. Então, primeiro vem as sépalas, que aqui estão de verde, tá bom? E depois das sépalas, vem esses verticilos florais que estão de amarelo, que nós chamaremos de pétalas. Pétalas. As pétalas geralmente são delicadas e coloridas. A função delas é atrair seres polinizadores, seres que vão fazer transporte de grão de pólen de uma flor para outra flor no processo de reprodução das angiospermas que nós vamos estudar posteriormente. Então, as pétalas são essas estruturas de amarelo. As pétalas também têm a função de proteger as partes reprodutivas da flor. Ah, Leandro, e o que seriam essas partes reprodutivas da flor? Vamos junto. São 2 tipos de verticilo, que na verdade são o estame e o pistilo. O estame é esse carinha aqui, que é formado por uma haste com uma dilatação na ponta. O estame representa a parte masculina da flor. E o pistilo nada mais é do que essa região aqui, que lembra um vaso. E o pistilo também é chamado de carpelo, e ele representa a parte feminina da flor. Fechadinho? Tanto o estame quanto o pistilo ou carpelo são verticilos que nós denominaremos de verticilos férteis, porque estão relacionados com a reprodução. Agora, sépala e pétala são verticilos denominados protetores, porque vão proteger os verticilos férteis. Uma flor com todos esses verticilos é denominada completa. Agora, anota aí. O conjunto de sépalas de uma flor é denominado de cálice. Já o conjunto de pétalas de uma flor é denominado corola. O conjunto de estames de uma flor é denominado androceu. E o conjunto de pistilos de uma flor é denominado gineceu. Também vale ressaltar que quando nós consideramos
cálice mais corola, esse conjunto de cálice mais corola é denominado perianto. Olha o nome, perianto. Também vale ressaltar que quando a flor ela está na forma de botãozinho, botão floral, o que reveste o botão floral nada mais é do que a sépala, que tem função protetora. E a sépala ela é verde porque ela faz fotossíntese. Nunca esqueça disso daí. Ainda vale ressaltar que existem flores que apresentam sépalas e pétalas indistinguíveis, ou seja, muito parecidas. E aí nós não chamaremos mais de sépalas e nem de pétalas, mas sim de tépalas, tépalas. E o conjunto de tépalas de uma flor é chamado de perigônio. Perigônio é o nome. Fechadinho isso daí? Vamos aprofundar um pouco mais como que é o estame de uma flor e como que é o pistilo de uma flor. Por isso eu joguei essa figura aqui para ti, ó. Bem aqui nessa figura nós podemos enxergar, ó, o pistilo, também chamado de carpelo, e bem aqui, ó, o estame. Lembre, o estame é a parte masculina da flor e o pistilo ou carpelo é a parte feminina da flor. O estame ele é formado por duas principais partes. Essa artezinha aqui dele, que eu vou chamar de filete, e essa região dele aqui, que eu vou chamar de antera. Já o pistilo ou carpelo, ele é formado por três principais partes. Essa região aqui, ó, mais dilatada, que é chamada de ovário, que contém dentro dela uma estrutura aqui, ó, chamada de óvulo, mas muito cuidado, esse óvulo não tem nada a ver com gameta feminino aqui nas plantas, aqui nas angiospermas. Tira isso da tua cabeça se tu pensou em gameta feminino quando tu ouviu essa palavra óvulo, não tem nada a ver. Eu vou te mostrar na reprodução das angiospermas mais lá na frente o que é esse óvulo e para que serve esse óvulo aí. Mas olha só, aqui no pistilo ou carpelo tem o ovário, que vai conter o óvulo dentro, tem essa região tubular que eu chamo estilete, e bem aqui, ó, existe uma abertura no pistilo ou carpelo, que é chamada de estigma. Então, o pistilo ou carpelo tem três porções. Tem ovário, estilete e estigma. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero que você entenda que a flor ela está presente nas plantas que são nada mais, nada menos do que a fase de esporófito. E a flor ela vai estar relacionada com a produção de esporos. Esporos. Na parte masculina da flor, ou seja, no estame da flor, vai ocorrer a produção de esporos masculinos. Esporos masculinos. Onde, Leandro? Na região da antera. E na porção feminina da flor, ou seja, na parte feminina da flor, que é aqui, ó, o carpelo ou pistilo, vai ocorrer a produção de esporos femininos. Leandro, onde? Bem aqui, ó, no óvulo. No óvulo é que vai ocorrer a produção dos esporos femininos. Eu quero que você guarde isso na cabeça, porque eu vou precisar disso quando a gente for estudar o ciclo reprodutivo das angiospermas. Terminamos a aula de angiospermas. Na verdade, como o grupo das angiospermas ele é muito complexo, essa videoaula vai ficar dividida em duas partes. Nessa primeira parte, eu falei das características gerais das angiospermas e da estrutura da flor. Na próxima parte, na próxima videoaula, nós falaremos sobre o ciclo reprodutivo das angiospermas, finalizando então o estudo desse grupo de plantas. Fechadinho? Isso para não ficar um vídeo extremamente longo. E se essa videoaula ajudou você, não se esqueça, é claro, de me seguir nas redes sociais. O meu Facebook é Leandro Santos, o meu Instagram é @profleandrosantos. E é claro, não se esqueça de dar aí, ó, o like, o joinha, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho da notificação, porque assim você vai estar me ajudando e eu vou gravar mais videoaulas
para ajudar você. Fechado? Um grande abraço. Tchau, tchau.